Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez eu queria falar um pouco com vocês sobre exatamente o que é uma gravel bike. Porque muita gente fala sobre isso, muita gente traz esse termo surgiu no mercado brasileiro e as pessoas não sabem exatamente do que se trata uma gravel bike. Eu estava conversando com o Yuri essa semana e a gente estava debatendo isso, exatamente o que seria uma gravel bike. E chegamos à conclusão de que uma gravel bike nada mais é do que uma bicicleta que tem um guidão drop ou flare, tá? Para quem não sabe, um guidão flare é um guidão drop com inclinação, tá? Do drop, né? O drop é para fora. E uma bicicleta que tem um clearance, né? Ou seja, uma abertura de balança traseira, né? E de garfo que permita que você utilize ali pneus na casa dos 35 para cima, 35 milímetros para cima, tá? Qual é o limite de pneu? Não existe, tá? Ah, isso quer dizer que eu posso ter uma fat bike e chamar isso de gravel? Se você utilizar ela pro cascalho, se ela tiver um guidão drop ou flare, é uma gravel bike. Eu deixei rodando esse vídeo aqui no fundo para vocês verem que absolutamente nada além desses dois parâmetros que eu falei para vocês vai definir uma gravel bike. Tá? E isso advém do seguinte: o mercado desbloqueou, como diz o Yuri, né? O mercado desbloqueou a criatividade. E para que isso se encaixasse em algum segmento, o nome foi dado de gravel bike, ou seja, bicicleta de cascalho. Tá? Ou seja, vamos combinar aqui. Se você não usa um pneu muito fino de estrada, tá? Se você usar aí um 28, talvez você já consiga até rodar em um cascalho leve. Tá? Então, assim, qualquer coisa que rode em uma estrada de chão pode ser considerada uma gravel bike, contanto que tenha um guidão drop ou guidão flare. Como vocês podem ver, todas elas têm guidão drop ou guidão flare, e todas elas têm um clearance bom. Tá? Isso significa que eu posso montar uma gravel bike com um quadro de Caloi 10? Sim. Temos canais aí, inclusive, que já fizeram isso. Posso montar uma gravel bike com um quadro de MTB dos anos 90? Sim, inclusive tem um nome para isso, chama-se retro gravel. Tá? Então, assim, vivemos em uma época muito gostosa do ciclismo, onde você tem uma coisa para você chamar as bicicletas que antes eram meio que consideradas um Frankenstein, né? Um negócio meio gambiarra, coisas que eram vistas por pessoas como verdadeiras aberrações. Né? O Yuri conta muito isso. Tá? Ele fala que houve um tempo em que ele montava a bicicleta, botava um guidão drop em um quadro de MTB, as pessoas olhavam e falavam: que porcaria é essa? Que droga é essa? E você vê aqui, ó, tem um quadro, tudo bem que tem uma geometria específica para isso, né? Não é uma geometria de mountain bike, mas você tem aqui uma suspensão na gravel. Então você tem gravel com suspensão, você tem gravel com canote retrátil, você tem gravel, enfim, N configurações, com roda aero, com roda mais MTB, você tem com freio a disco, você tem, normalmente
a maioria delas vem com freio a disco. Por quê? Porque a ideia é que você altere o seu aro, que você altere o tamanho do seu pneu, e aí você tem um freio no aro, complica muitas coisas. Então, mas aí você pode falar, pô, mas em medida de roda é algo mandatório? Não. Você tem grável 26, você tem grável 27,5, você tem grável 29, tá? Então, nada define a grável além desses dois fatores que eu falei para vocês. O guidão, que todas elas são flare ou são drop, e o clearance. É muito bom você ver. Olha isso, cara. É uma Pinarello grável. É uma Pinarello grável. Tá? Então, e eu acrescentaria a questão do freio a disco, porque sem o freio a disco fica difícil a implementação da gravel bike, mas não é impossível. Você pode ter uma gravel bike com freios cantilever, por exemplo, que tem um clearance grande, né? Tem um espaço grande para você passar ali o pneu. Então é uma alternativa ao freio a disco. Então, eu já vi algumas bikes gravel com cantilever, então eu excluiria isso do que é a definição de uma gravel bike. Tá? E é isso. Tá explicado o que é gravel bike. Faça o que você quiser com o tanto que tenha. Me dá um drop. E um clearance decente no teu quadro, no teu garfo, a ponto de você conseguir botar um pneu acima de 35 milímetros. De 35 para cima, eu já considero que você está apto a rodar numa estrada de chão aí. Beleza? Então é isso. Se gostaram de mais esse vídeo, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não esteja inscrito no canal, se inscreve e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.